um lugar ajuda o outro. Que fique naquele hotel, que visite aquele outro espaço, que de repente durma lá para ir em outro restaurante no dia seguinte. Então é isso que as pessoas fazem. Elas costumam gostar de 2 ou até mesmo 3 dias. Por que não unir? Por que não olhar para os teus vizinhos? Por que não ver detalhes que às vezes a gente esquece, sabe? Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Prontos para decolar em mais um voo? Então afivelem os cintos e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a jornalista Alexandra Zanella e piloto esse voo. E hoje o nosso voo vai falar sobre um tema que eu adoro. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também adora. Turismo e todo o potencial que ele tem para movimentar uma cidade, uma região, aquecer a economia. E para nos ajudar com este tema, eu tenho aqui uma convidada que ela é mais do que especial. A gente descobriu que a gente já trabalha juntas há 20 anos. A gente tem muito para trocar hoje. É a jornalista e comunicadora Sara Bodovsky, essa mulher maravilhosa que a gente está acostumado a ouvir esta voz especial no rádio, mas também na TV. Essa mulher que sabe tudo, já viajou por esse mundão e compartilha com a gente as melhores viagens e gastronomias. Obrigada pela companhia nesse voo, Sara. Que bom nos conectarmos depois de 20 anos. Olha, coisa boa tá aqui, justamente fazendo uma coisa que eu amo, né? Que é viajar. Então, já tô embarcada nessa viagem, já tô embarcando nesse avião. E falando de um assunto, né, Alexandra, que eu acho espetacular, assim, que é turismo, especialmente um turismo interno, né? E junto com o Sebrae, que também já é meu parceiro há tanto tempo lá na RBS, nas minhas redes sociais. E agora com vocês aqui também no Plano de Voo. Tô louca pra gente começar a voar. Vai ter muita dica, então quero aproveitar e convidar os empreendedores e empreendedoras do nosso amado Rio Grande que estão nos ouvindo para que fiquem confortáveis em algum lugar, porque hoje vai ser dia de muita dica, né, Sara? Com certeza, espero que sim, né? Acho que turismo é uma coisa que a gente aprende junto, ele muda muito, né? É muito mutável, né? E eu acho que a gente vai juntas muito bem. Adoro! Eu vou trazer uns dados aqui pra gente já aquecer esse episódio para mostrar o tamanho da fatia da economia do PIB nacional, que é o turismo. Ou seja, se você não está aproveitando todo o turista que vem para o Rio Grande do Sul, para sua cidade, tem dinheiro ficando na mesa aí. E a gente está aqui para te ajudar nisso. Para esse ano aqui de 2023, o Brasil tem uma estimativa de arrecadar mais de 752 bilhões de reais. Turismo, gente, somente em turismo. Esse valor representa 7,8% do PIB nacional. Vale lembrar que esses números, que foram divulgados pelo Relatório de Impacto Econômico do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, representam mais empregos, mais investimento e também a valorização da história, da gastronomia, da arquitetura, enfim, todo o patrimônio de um lugar. E aqui no nosso Rio Grande do Sul, a gente tem muito potencial turístico ainda a ser explorado. Mas a gente também tem muitos empreendedores e empreendedoras que estão unidos e que já entenderam o valor que o setor tem. O Sebrae RS fez uma pesquisa sobre como se comporta quem fez turismo no estado. Para isso, analisou informações de 81 mil turistas que passaram por 22 cidades gaúchas. No resultado, um dos pontos que chamou a atenção é sobre aquela chamada esticadinha. Afinal, quem já não deu uma esticadinha, né? 60% desse grupo viajou para 2 ou 3 cidades nesta mesma viagem. E 28% dos turistas que chegam de outros estados visitam até 3 cidades por dia. Então, vamos começar falando sobre isso, não é mesmo, Sara? Acho que isso mostra a importância da união dos empreendedores e empreendedoras para ter uma cadeia maior do turista e segurar esse cara mais tempo aqui. É por aí? É bem por aí. Eu acredito muito nisso e eu já vejo isso acontecendo em determinadas regiões há mais tempo, em outras essa ideia vai amadurecendo. Por exemplo, a região da uva e do vinho, né? A Serra da Uva e do Vinho. Consolidada. Ali, eles já tiveram essa ideia há décadas, né? De que não era só Bento Gonçalves. Então, hoje tu tem Bento Gonçalves, tu tem Veranópolis, tu tem Pinto Bandeira, tu tem Flores da Cunha, que é um pouco já mais distante, mas também tá por ali. Tu tem Monte Belo do Sul, entre outras tantas regiões. E
Às vezes a gente se depara com uma dúvida que eu acho que quem está nos ouvindo agora pode ter. Se eu divulgar o meu vizinho, será que o pessoal não vai ir no meu vizinho e deixar de ir no meu empreendimento? E a resposta é não, gente. Acho que essa é uma dúvida bem comum para quem empreende em qualquer área, né? Eu acredito que sim, mas em especial no turismo, eu tenho aquela impressão, assim, quando a gente tem um grupo, uma rota, né? O Sebrae, ele é muito bom nisso, em desenhar, em visualizar rotas. Porque o Sebrae, ele não cria rotas. Ele chega, ele vê o que tem na região e as rotas já estão ali. Que as pessoas, às vezes, elas não viram porque estão muito acostumadas, né? A gente, na nossa casa, no nosso bairro, a gente poucas vezes consegue ter esse olhar da descoberta, né? Da curiosidade. Mas eu estava falando sobre essa situação de não serem concorrentes. Um lugar ajuda o outro. Que fique naquele hotel, que visite aquele outro espaço, que de repente durma lá para ir em outro restaurante no dia seguinte. Então é isso que as pessoas fazem. Elas costumam gostar de 2 ou até mesmo 3 dias. Por que não unir? Por que não olhar para os teus vizinhos? Por que não ver detalhes que às vezes a gente esquece, sabe? Eu gosto muito de viajar. Tudo isso começou porque eu adoro descobrir. E, para mim, o que mais interessa num lugar é o que ele tem organicamente, o que ele tem nativo. As comidas que são feitas ali, a história que é contada ali. Isso que, para mim, é muito importante. Tu gosta de chegar num lugar, encontrar o chamado local e perguntar onde os locais almoçam e Total. jantam? Isso eu faço em qualquer parte do mundo, né? E eu tenho certeza que a gente que faz isso come muito melhor. Come muito bem, aquela comidinha caseira. Gente, às vezes eu vou atrás pelo cheiro. Isso é muito legal, sabe? Essa ideia da gente poder olhar com outros olhos. Quando eu comecei a trabalhar lá no Roteiro da Sara em 2014… eu me dei conta que quando eu chegava em determinado lugar, até para trabalhar, né, para fazer um produto comercial, mas editorial / comercial, que era ir em determinada cidade e descobrir o que eu podia contar para outras pessoas, para atrair outras pessoas como eu estava atraída. E eu comecei a me dar conta que as pessoas, elas tinham interesse, não só o turista de fora, mas os moradores também diziam, nossa, eu nunca vi isso na minha cidade. Então tudo isso vai mudando, não só a maneira como a cidade é vista, mas também a maneira como a cidade se vê. Fazer turismo na sua própria cidade. A impressão que eu tenho é que a gente acaba não fazendo turismo na nossa própria cidade e, às vezes, a nossa cidade é turística. Então, para o nosso empreendedor, para a empreendedora que trabalha com turismo, até mesmo seu público interno pode ser um público? Eu acho que sim. Eu defendo que todos os lugares são turísticos, porque todo lugar tem uma história para contar, tem alguma gastronomia para oferecer. Tem, e tem uma certeza. Experiência também. Acho que a palavra tá aí, né? É a experiência, né? É tu chegar e ver o que tem de diferente aqui nessa cidade. A experiência da gastronomia não é só a gastronomia de alta gama, de alta classe. Até isso, às vezes, ela pode cansar também um pouco. Especialmente depois da pandemia. Ainda não vi pesquisa sobre isso, mas é um feeling que eu tenho. Principalmente depois da pandemia. A experiência, ela é cada vez mais singela. A gente quer tempo para curtir as coisas. Tempo. Talvez fazer menos coisas, mas mais intensas, ter experiências. E nisso eu acho que a Serra Gaúcha, ela arranca um pouco na frente. Eu tenho recebido muitas publicidades nas redes sociais, né? Que a gente tá andando. Que é onde vende. Atenção, vocês que estão ouvindo. Olha a dica. Redes sociais são que vendem turismo. Vamos falar um bloco depois sobre isso. Perfeito. Muito sobre… Fique na fazenda e aproveite para ir tirar o leite, coletar as frutas, as verduras que vão ser cozidas, olhar como é fazer do lado do fogão a lenha, a polenta, que é muito nosso. De novo, acho que você trouxe, né? Uma singeleza, uma volta à raiz também, ao simples. E para alguns, não é nem volta, porque tem gente que viveu a vida inteira na cidade e não tem essa noção. Então é bem isso que tu tá falando, sim. Eu acredito muito nisso. Nossa, tem tanta coisa que dá para falar aqui que eu quero dividir com vocês. E até o pessoal que quiser me mandar alguma mensagem, depois eu sempre fico muito à disposição nas minhas redes sociais lá. Posso falar? Sara Bodovsky. Simples, né? Sara Bodovsky. Bem simples. Que tem dificuldade em saber como escreve Bodovsky, eu vou dizer B-O-D-O-W-S-K-Y. É fácil. Exato. E se botar Sara Bodô, já chega o resto. Vem. Então tá tranquilo. Pode mandar, gente, perguntinhas pra Sara que ela vai responder. Muita gente conversa comigo e eu gosto de dividir isso. Alguns empreendimentos acham que precisam entregar mais do que eles têm, mais do que eles sabem. Não estou falando de excelência, não estou falando do que o Sebrae faz, por exemplo, que é dar uma assessoria e uma consultoria para tu ver o que mais tu tem ali que tu não está enxergando. Tem lugares que acham que precisam ir para áreas que eles não foram.
E aí o Sebrae, ele é maravilhoso. Eu sou muito fã do Sebrae, né? Ai, somos. Eu tô há anos já com o Somos. Sebrae, ele é meu parceiro e é uma marca, das poucas marcas que eu digo assim, ó, eu assino junto. Porque assim, ó, tem coisas que tu não precisa fazer. E eu já passei por vários parceiros do Sebrae que me disseram, e a gente queria fazer um hotel junto e não sei o quê. E o Sebrae falou, não, no teu tamanho, o teu tamanho já é gigante para o que tu quer fazer. Não perca a singeleza, não perca a simplicidade, porque é isso que as pessoas procuram. Não perca as comidas que vêm da tua avó, da tua tia, da tua dinda. Aquela receita que tá lá guardada naquele caderninho, no baú. É os animais, né? A gente tem que ter muito cuidado quando trabalha com animais hoje em dia. Eu como carne, mas eu entendo a sustentabilidade do olhar para o animal. Ele não pode estar ali apenas para te servir. Então, vou colocar um bichinho, Importante. né? Mas enfim, né? A família tem vaca leiteira, tem filhotinho. Como é que eu vou fazer para que as pessoas venham aqui, interajam, conheçam esses bichinhos, mas os bichinhos também estejam protegidos? Isso é importante. Isso é muito importante, isso é muito importante. Eu tive agora em Nova Petrópolis e eu entrei numa área e eu tive contato com as cabras. Mas elas estavam protegidas. Eu entrei porque eu estava autorizada junto com os donos. E eles estão pensando também em maneiras de colocar esses bichinhos em contato com as pessoas, mas para que não estresse os animais. Porque aí, hoje quando as pessoas viajam, elas também buscam isso, né? Elas também buscam a responsabilidade social e a responsabilidade sustentável. E sustentabilidade é tu olhar para o todo. É tu olhar com respeito para tudo. É muito doido isso, né? Mas eu entendo como uma maneira de tu respeitar e aprender muito. Eu respeito muito mais o meu interior. Porque é a história de verdade, né? De tudo aquilo. A gente falou da TV, né? A gente tá com Na Estrada, que é o roteiro da Sara na TV. E a gente fez um Na Estrada, né? Baseado na história farroupilha. Mas assim, não era sobre a história necessariamente. A gente foi a 3 destinos que fazem parte da história, né? Da Revolução todo, mas que também tem muita coisa para oferecer. Olha só, do outro lado do Guaíba, Porto Alegre, gente. Estamos aqui no centro de Porto Alegre gravando. Aqui pertinho, pega o catamarã, foi o último episódio agora. E a gente foi a Guaíba. Primeiro que Guaíba tem uma vista de Porto Alegre especial. Inacreditável, né? A primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, gente, onde eu estou? E quanto tempo leva pro catamarã 40 atravessar? Minutos, né? 30, 40 minutos. Muita gente vai almoçar do lado de lá e volta. Pois isso que eu ia te falar. A gente foi conhecer um dos restaurantes que tem lá, tem vários outros. Enquanto a gente estava ali gravando, chegaram vários moradores de Porto Alegre que foram ali para curtir, para comer. Tem um museu, o Museu Gomes Jardim, incrível. A senhora que cuida desse museu, o sogro dela comprou e eles pediram um tombamento. Difícil pedir o tombamento de um móvel, né? Porque a gente sabe o custo que tem isso. E ela deixa uma parte aberta da parede. E uma coisa que me incomoda, às vezes, em algumas regiões, é que a gente não conta toda a história. Por quê? O nosso estado, ele é formado de imigrantes italianos, de imigrantes alemães, de imigrantes poloneses. Só que ele é formado de indígenas. A gente esquece. Que são os povos originários e que muitas vezes foram retirados daqui. E também é formado de escravizados, de descendentes de escravizados, que não tem como contar a sua história, assim como outros povos têm, porque foram trazidos para cá, enfim, em condições de escravidão. Quando eu chego, essa senhora me fala, ali, contando a história do Rio Grande do Sul, que ela deixou aquela parede de barro aberta para que lembre-se que quem fez aquilo ali era a mão escravizada. E no entorno, ela tá cheia de artefatos em Biá-Guarani, que eram os povos originários. Eu tive que parar de gravar porque eu comecei a chorar. Eu te entendo. Porque a gente não está acostumado a isso, né? Porque há uma questão muito do apagamento dessas histórias, né? E, gente, o que a gente faz com isso? A gente começa a contar todas as histórias, não precisa Porque tem sofrer, lugar para todo mundo, não tem? Para contar todas essas histórias. Precisa ter, né? Precisa ter. Primeiro que é uma questão de obrigação, né? Aí de uma reparação histórica que a gente está falando. E a gente pode olhar assim, ó. A gente tem a história acontecendo. E a gente tem os nossos consumidores de turismo. Todos os povos consomem turismo. E todos os povos querem ver a sua história sendo contada. Todos querem. Eu acho assim, ó. Agora dando uma dica já de trabalho. Quem conta a história de todo mundo, recebe todo mundo. E se todo mundo se sentir acolhido, a gente está fazendo um trabalho também de referência. E aí começa a abrir para fora do estado. E aí se torna referência. Então isso, por exemplo, na Argentina, né, que está cheio de questões. A Argentina, isso é muito natural para eles receberem determinadas questões, abrirem. A questão do escravizado eles não entendem muito ainda, porque eles acabavam, né, tendo uma história mais com os indígenas.
Mas também é um caminho que tem que ser Também. feito, entendeu? Tem coisas que não se pode mais falar. E tem coisas que se precisam falar. Eu acho que o turismo talvez seja a maior ferramenta de inclusão que existe. Nossa, que potente isso, Sara, que você está falando. Porque aqui a gente está tratando de várias coisas. A gente está falando sobre economia, em representar 7,8% do PIB. Cara, é algo gigantesco. A gente está falando sobre resgate, a gente está falando sobre reforçar a nossa terra, a gente está falando da arquitetura, da gastronomia. A nossa terra ela é feita de todos nós. Né? A nossa terra ela teve histórias, a gente tem que contar essas histórias. A nossa terra segue sendo feita por todos nós, então ela precisa contar todas as histórias. Voltando para essa situação, essa senhora, né? Quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar. E eu pensei, nossa, né? Tá aqui do lado de Porto Alegre. Tem muita coisa bacana, sabe? Tem muita história pra gente contar. O que acontece? As redes sociais, eu uso muito redes sociais. A gente se acostumou muito a aprender através das redes. E tá tudo bem, é importante, né? Hoje a gente tem acesso à informação, à desinformação também, mas principalmente à informação, quem quer consegue. Mas falta o in loco, falta o botar o pé na estrada. Eu sou uma pessoa que tenho opiniões fortes, mas que as viagens me fizeram morder a língua várias vezes. E eu adoro quando eu mordo a língua. Se tem uma coisa que eu amo, é quando me provam que eu tenho que mudar. Não, assim, ó, e não precisa se esforçar muito, né, Taurina? Não é assim, a gente olhou, eu vim com preconceito, eu vim com uma ideia preconcebida, eu achava que não ia ter nada aqui. O meu marido é muito incrível, né? O Léo, ele… É jornalista também? Não, ele é arquiteto. Ainda bem. Né? Mas arquiteto é um baita companheiro para turismo. Não, e a visão dele para as coisas é ótima, né? Hoje em dia, coitada, a gente chega num lugar, ele já me… isso aqui podia ser assim. Porque a arquitetura conta história. A arquitetura conta história e a arquitetura também inclui, né? Inclui, demais. Demais. Tanto que a gente tá pensando… Ou exclui. Também. Eu já vou pra parte boa, mas tu tá… É claro, né? Eu vou pro otimismo. Então, quando a gente chega em algum lugar… Ele também me ajuda a olhar o atual, né? Detalhes do lugar. Minha cabeça tá pipucando aqui. Gente, olha só, vão nas minhas redes, vamos continuar esse papo lá. Se vocês quiserem, eu me convida mais vezes pra vir aqui. Esse papo aqui não é uma aula que a gente vai dizer, que eu tô entrevistando a Sara, e ela vai dizer, gente, faz assim, assado, uma forma de bolo. A gente tá aqui muito pra sensibilizar, pra trazer insights, pra trazer novas ideias, pra mexer um pouquinho com a cabeça de quem já empreende no turismo, ou pra quem está em dúvida sobre o que empreender? Quem sabe vem pro lado do turismo? Por favor, porque olha só, eu faço muitas viagens com o Sebrae, né? Uma vez por mês, eu vou para algum destino, descobrir aquele destino. E tu vai sem nada? Me conta um pouquinho sobre isso. Ou tu vai sabendo de alguma coisa? Não, a gente já sabe para onde a gente vai, né? Mas normalmente… só sabe a cidade, região? Não, a gente bate antes os parceiros, tá? Que nem agora Perfeito. A gente tá resolvendo a viagem pra fronteira. Tô falando com uma colega do Sebrae de lá e… A gente vai desenhando, ela vai, vamos pra esse lugar, vamos pra aquele… Eu ponho no Google Maps, falando, não, vamos fazer isso aqui. Imagino como é que eu vou entregar isso depois nas minhas redes sociais, como é que eu vou criar um interesse para as pessoas irem… Eu tenho que estar interessada antes de tudo, né? Eu não consigo… Primeiro, você tem que estar interessada, né? Eu preciso vender para mim mesmo o destino antes de vender para qualquer outra pessoa. Então, a gente vai montando aquilo, mas eu sempre vou também com um espaço para descobrir, para olhar, para ter tempo. É o que tu falou ali no início, ter tempo. Eu fico conversando com alguns parceiros e fico dando ideias, porque é muito natural para mim. Quando eu vejo um lugar legal, eu quero que ele se desenvolva ao máximo. Eu quero que ele cresça, eu quero que as pessoas vão para lá. Eu adoro quando eu divulgo um lugar, até na minha coluna da 0 Hora, e o lugar diz assim, Sara, eu tive que parar de vender aquele final de semana. Eu adoro. Acabou meu estoque, Sara. Acabou meu estoque, tô lotado até o dia tal. É isso mesmo que eu quero, é isso que eu quero. Porque assim, ó, aquele restaurante ou aquele hotel em determinado lugar que lotou, o mercadinho lotou também, um outro lugar lotou. Aquela loja que eu passei na frente, pensei, olha que roupa legal. Também foi. Também. O artesanato. O artesanato, nossa senhora. Então, assim, ó… Se a gente fizer um recorte aqui um recorte do artesanato, que é uma coisa que me chama sempre muita atenção, porque o artesanato, sua grande base são mulheres. Então, a gente está falando aqui sobre dar acesso e melhores condições de vida a mulheres que a gente sabe pelos números, né? Tem salários menores, ganham menos, tem 3 vezes mais trabalho. Muitas vezes são cabeça de família. São cabeça de família, 1/3, né, das mulheres do Brasil aí são cabeça de família, a gente não pode esquecer disso. E o artesanato é uma força enorme inserida dentro desse grande guarda-chuva que é o turismo. E vamos falar assim, às vezes as pessoas ouvem artesanato, acham que são aquelas artes talvez não muito funcionais. Também, né? Tem também, arte. Gente, também. Agora, moda, conteúdo para casa, produtos, desde limpeza,
beleza, até produtos de Bem-estar. skincare. Tem muita coisa maravilhosa sendo feita. Olha só, pelo menos uma vez por semana, na coluna da Zero, tem uma coluna na Revista Dona também. Tá vendo, gente? Sobre isso, sobre vendendo o peixe turismo dela. e viagem. Pelo menos uma vez por semana, a gente tem alguma feira com artesãs acontecendo em Porto Alegre. Onde tu pode comprar presentes, onde tu compra meus brincos. Esse aqui é de artesã de Porto Alegre. E Amamos. outros também são roupas. Você tá com uma peça mais exclusiva, você sabe de onde veio, você tem todo um controle. E tá tudo bem se tu quiser comprar coisas de marcas grandes. Claro. Não estamos falando disso. Todos também compramos. Mas Claro. pode ter um equilíbrio, né, Claro, Sara? claro que sim, sabe? A gente tem que olhar pra isso. Isso, eu ia te chamar pra gente falar um pouco sobre o turismo religioso, né, que o Estado parece que começa a se movimentar. Santa Maria, que tínhamos a Romaria da Nossa Senhora Medianeira já muito consolidada, no ano passado teve pela primeira vez em 2 dias. Quando a pessoa dorme, caracteriza o turismo religioso. Eu acho assim, ó, até para pessoas que realmente, Sara, eu não tenho relação com religião católica, com religião evangélica, com religiões de matriz afro, né? Que a gente tem aqui pro sul do estado muita coisa também. Muito. Me interessa? Sim. Por quê? Porque isso eu vi em Encantado. Até a própria subida no Cristo, né? Que para algumas pessoas ele é uma estátua. E tá tudo bem, né? Respeitando todas as religiões, tá de boa. Mas a vista lá de cima é impressionante. A própria obra do Cristo é impressionante. A gastronomia do entorno. As pessoas, elas vão para ver o Cristo, elas vão ficar 2 dias no Cristo. Não. Né? Elas vão, olham o Cristo, algumas rendem as suas rezas, outras vão para conhecer. E aí, o que elas vão fazer nesses outros dias? Então, eu vi em Encantado um espaço, Belvedere Encantado. Gente, eu tô citando esse que me veio na cabeça. Ele é em cima de uma montanha, de uma colina, com uma vista incrível. E é uma região lindíssima. Espetacular. E aquilo ali é um potreiro, sabe? Um potreiro. O pessoal que tá no interior sabe, é um Por potreiro, favor, né? potreiro. Ali ficavam as reses, tudo da família. E um dia, né, um Sebrae chegou ali, conversou com a menina que já queria fazer alguma coisa. Eles fizeram um Belvedere. Um lugar que as pessoas pagam para entrar. Tem grama, tem um laguinho, tem um deck. Né? Gente, eu estou falando de algo que eu vi antes dessas chuvas todas. E eu Claro. eu faço questão de continuar falando como se assim estivesse. Não sei qual é a situação, mas eu tenho certeza que tudo voltará. Entendeu? Até porque a gente precisa turistar bastante lá agora, pós-chuvas, para ajudar a erguer aquela região É verdade. lá. Assim que estiver reaberto o turismo de lá, eu já me coloquei à disposição. Olha, eu abro caminho para vocês muito e a gente importante vai. isso, Sara. Mussum era um lugar que a gente teve com a TV lá, sabe? Mussum, maravilhoso. Me arrepio aqui, sabe? Nem vou falar muito porque a minha força de divulgação, de apoiar turismo, vai para essa região. E vai porque é um pessoal incrível que te recebe de braços abertos e que vai continuar te recebendo. E que tem muita coisa. Agora a gente precisa recebê-los também, ir lá e recebê-los. Isso. Assim que for possível, né, gente? Não, turismo Responsável. responsável. Essa ideia de gente para ir ver tragédia, por favor, não seja uma dessas pessoas. Ai, né? gente, por favor, né? Turista de tragédia, não. É algo Não, que isso não cabe. não cabe. Nunca não. coube, muito menos em 2023, né? Até porque a gente Sara? está falando com empreendedores, né? Exatamente. Que sabem a dificuldade de colocar o seu empreendimento, né? Mas enfim, aquele lugar que era um lugar simples e continuava simples, agora tem gramado. As pessoas podem levar o seu chimarrão, elas só precisam consumir as comidinhas de lá. A bebida também de lá, mas assim, tudo muito simples. Tu fica ali o dia todo, paga, acho que era R$10. Gente, acessível, bacana. Aí gera fotos, e aí já deixo pra gente quando for falar agora de redes sociais. Tá vendo? Já vamos entrar em redes sociais, que eu sei que vocês estão, assim, ó, malucos pra saber um pouco sobre como levar isso pra redes sociais, né? Como é que eu conto o que eu tenho no meu turismo na rede social? A gente já vai falar sobre isso. Sara, que dicas tu traz, assim, ó? Eu tenho lá meu roteiro, eu recebo meus turistas aqui no estado. Você já trouxe algumas super importantes. Ser verdadeiro, não querer enfeitar demais, mostra o que é verdade, o que tem. Essa volta à origem, né? Mostrar de fato de onde vêm as coisas, como elas acontecem. Eu acho que é o seu verdadeiro, né? Se conectar com outras, com a vizinhança, vizinhos. Muito importante. Vamos falar de rotas? Vamos falar de rotas? Vamos falar de rotas. Eu acho que, como eu falei lá no início, né? O Sebrae, ele não
inventa as rotas, ele identifica que existam. O visitante, ele não está visitando a cidade, ele está visitando o conteúdo. Se ele tiver que passar para 2, 3 cidades, tá tudo bem. Ele vai. Não tem problema. Olha o Caminhos de Pedra lá em Bento Gonçalves, Com que certeza. é Bento, que é Bento, Farroupilha e Pinto Bandeira. Então, né, tu tem Ninguém sabe, estou em Bento, agora estou em Pinto Bandeira. Pouco sabe. interessa pro turista, certo? Exatamente. Então, isso de tu... Ah, mas Sara, né? Mas como é que eu vou saber se eu tenho uma rota? Primeiro, tu pode conversar com o Sebrae ele tá aí à disposição. E, gente, se eu tô falando isso, eu não sou funcionária do Sebrae, eu sou do Grupo RBS, mas eu trabalho com o Sebrae há mais de 3 anos. E eu sei que é assim, eu mando gente pro Sebrae, né? O pessoal me procura, vai pro Sebrae. Então, assim, ó, primeiro tu pode conversar com o Sebrae, que já tem esse expertise para enxergar. Ah, mas sabe, eu quero ver antes. Olha no teu entorno. Que restaurantes que tem ali? Tem um lugar que é muito simples, mas aquela senhora faz uma carne de panela. Opa! Tem um lugarzinho que a gente não vai, mas tem uma laminuta lá que eu vou, mas é mais família. Olha aí. Tem um lugar que faz um almoço de vez em quando tem a festa da igreja, não sei o quê. O carreteiro. O carreteiro. Eu tenho uma dificuldade incrível para achar um carreteiro no interior do estado que não seja um risoto. Eu morro de saudade com o meu carreteiro de charque. Cadê o carreteiro de charque? O arroz com linguiça. Cadê o arroz com linguiça? Que é nosso. Que é maravilhoso, que as avós faziam. Mas claro, né, tem espaço para toda a gastronomia. Então começa a olhar. Tem um pessoal que faz uns bolinhos que vendem. Ali naquele lugar eles oferecem frutas e verduras orgânicas. E, gente, orgânico, eu não estou falando com a certificação orgânica. Estou falando direto do produtor. Vamos falar assim, né? Direto do produtor. Com menor intervenção possível de agrotóxicos. Então, tu começa a falar isso. Eu, quando vou num lugar, vou perguntando onde é que eu compro. Eu amo queijo, né? Queijo Amamos. Do interior, assim. Sei como é que a gente... adoro. Nossa, eu amo queijo. Queijo da colônia. Da colônia. É o que eu falo, né? Eu nasci numa comunidade rural no interior de Constantina. Constantina tem 8 mil habitantes. Eu nasci e vivi até os 14 anos, quando saí para estudar, na Vila Capinzal, uma comunidade rural. Então, assim, eu vivi os meus primeiros 14 anos de vida, eu pouco botei sapato, porque o pé descalço na terra. Então, quais são as suas lembranças de comida daquela época? Polenta, radite, cote, o arroz com galinha, o pão feito no forno de barro lá de fora. Vocês estão ouvindo, né, gente? Imagina, nesse momento, um lugar que oferecesse esses pequenos pratinhos. Passaria férias nesse lugar. A gente ia pra lá. Eu passaria férias. Óbvio. Eu fiquei... Vocês, não sei se vocês ouviram, espero que não tenha captado aqui, né? Qualquer coisa, depois tu corta, mas meu estômago roncou. Meu estômago roncou. Por quê? Porque isso, sabe? É o sabor verdadeiro do lugar. Aí a gente vai pra outra questão, né? Tu olha em volta, tu vê o que tá acontecendo, tu vê quem é que mais tu pode indicar. O pessoal adora pegar a rua de chão batido, que consiga andar, né? Claro. Que não precise um 4x4, né? Que um carrinho… Carro normal já vá. Carro já vá. E aí tu consiga ver, no meio daquele caminho, tem uma casa antiga, tem não sei o quê, tem um primeiro não sei o quê daquela região, tem um espaço quilombola, tem uma referência ali indígena. Gente, tem história. Aí a gente vai pra história. Pesquise realmente a história do teu lugar, porque hoje, com as redes sociais, as pessoas elas não querem mais tanta superficialidade. Então, daqui a pouco tu começa a contar uma história que não tem bem certeza e mais pra frente pode ir lá nas redes sociais se pegar mal. Conversa, pesquisa, fala com historiadoras. Historiador é uma profissão muito séria, muito boa, muito importante. Professor de história da escola do teu município. Sempre tem, né, Sara? Conversa com ele. Essa pessoa pode ajudar, não pode? Pode, mas às vezes tem até um historiador de uma universidade próxima que está estudando aquela região. Né? Às vezes, vê qual é que é a faculdade, a federal mais próxima, a PUC mais próxima, Unicino, sei lá, a gente está falando aqui da região, né? Mas vê quem é que está trabalhando nisso. E às vezes tem até produção de conteúdo já feita, sabe? Vai. Pô, é tão legal de chegar num lugar e ouvir uma história. Me lembrei agora do pessoal que faz receptivo lá em Bagé. E eles contam a história ali do centro de uma maneira muito legal. Que é uma história incrível, que diz respeito à nossa vida. Piratini, tá? A primeira e a última capital. Farroupilha também, né? Eles dizem que é a primeira e a última, porque no fim foi pra lá. Eles têm uma encenação, é isso? Se eu não me engano. Isso, encenação. É o nome do grupo, né? E aí o ação é com maiúscula, né? Encenação. E eles contam a história tanto da Revolução Farroupilha, quanto de mitos e lendas. Porque, gente, mitos e lendas é muito legal. Se a tua região tem mitos e lendas…
Dá um jeito de contar. Porque Aproveita a gente adora isso. isso. A gente adora isso. Uma vez mais um parênteses, comprei um livro em Buenos Aires que era Buenos Aires é lenda. Buenos Aires es leyenda. Eu fiz todos os lugares que estavam naquilo lá. Não peguei um guia. O 4 rodas. Fui fazer aquilo lá e foi muito legal. Então, nessa encenação em Piratini, eles também contam esses mitos e lendas na frente da igreja, na frente dos lugares. Nossa, é muito legal. Todo lugar tem uma história. Eu acho que dá pra gente partir desse princípio, né? Não interessa se é lá a Vila Capinzal, onde a Alexandra nasceu, pequena, que em 99 foi devolvida aos povos originários. Sério? Isso, então, toda essa região do norte do estado, pertence a 4 municípios, foi devolvida, né? Teve uma reintegração. Então, todo lugar tem uma história pra contar, né, Sara? Tu tá me falando aqui, né, missões. Gente, missões, né, o Guarani, Cepete Araju, tem tudo isso. E aí, tu vai para as missões, e quando eu fui lá também conversando com mais uma parceira do Sebrae lá, eu falei assim, eu quero conhecer também uma comunidade indígena. E ela, então vamos. Porque o mesmo rapaz que dentro de Santo Ângelo… Gente, perdoa se eu misturar alguma palavra, algum lugar aqui, porque é muito lugar. Perdoada. Mas assim, o mesmo rapaz dentro de Santo Ângelo, conta a história de Santo Ângelo, trabalha direto também com uma comunidade indígena dos remanescentes guaranis de lá. E aí, eu fui lá, eu fui conversar com eles. Gente, o cacique super jovem. Daí eu falei, cacique, mas me diz uma coisa. Tem que ser sempre homem? Ele, não, pode ser mulheres. Olha só. Eu não sabia. Aí ele daí me levou embaixo de uma árvore. Ele, aqui a gente tá fazendo essa árvore, aqui é a nossa espécie de igreja. Eu fiquei meio assim, por que igreja? Ele assim, porque essa árvore, ela é muito antiga. Então eu sei que embaixo dela, vários dos meus antepassados ficaram. A história dele tá ali. E eu Que fiquei, é a nossa. Eu procurando símbolos, né? Porque a gente tá acostumado a símbolos. Para eles, os símbolos são a natureza. E aí, tu vai para a questão das reduções jesuíticas, do início, né? Da retirada desses guaranis do seu habitat, né? Da sua maneira de viver, colocando numa maneira mais europeia. Mas também depois entendendo que eles ficaram mais de 100 anos, muitos nasceram ali. É claro que a gente tem que vir, e a gente tem que vir com a história, a gente tem que vir com conhecimento, e tem que vir com compreensões que a gente já tem hoje em dia. Mas a gente tem que olhar o que aconteceu ali, como é que a história se deu. Não vou dizer sem juízo de valor, porque não é possível a gente não fazer juízo de valor depois que tem conhecimento e informação. Mas a gente também precisa entender, poxa, olha como é que se dá hoje esse lugar, olha, né, o trabalho todo que aconteceu. É muito interessante, Então ele está falando de povos originários, né? Ali tem esses grupos, tem coisas que tu vai aprendendo sobre o Rio Grande do Sul que não sabia. Dentro de um espaço como esse, eles têm um professor indígena e um professor branco. Olha que interessante. E a escola… Em muitos desses lugares, não todos, a escola está dentro da reserva, do território. E aí ele foi me explicar que eu falei, mas como é que é, né? As perguntas baseadas na minha experiência. É por ordem, por idade, né? Dele não, a gente ensina pela época do ano. Tem a época do plantio, tem a época da colheita, tem a época de coletar. Ai, tu vai olhando assim, que loucura, né? Quanta coisa para aprender dentro do nosso estado. Quantas… Dentro do nosso estado. Assim como a gente vai para uma região de colonização italiana, Turismo tu barato. quer saber… Exato, tu quer ir pra uma região de colonização italiana, tu quer saber como é que é a história do pessoal alemão, né? Eu sou de uma região de origem alemã, ali de Novo Hamburgo. E tu também pode saber um pouco da história dos povos originários, tu pode saber um pouco da história desses espaços quilombola também, que misturaram tanto do sincretismo da religião católica com as religiões de matrizes africana. Gente, o nosso estado, é um mundo rico. Que se abre. Rico. Ele é um mundo. E é muito a gente plural, precisa né? querer ver. E eu tô falando, provavelmente você que está me ouvindo, que agora já está virando de empreendedor a turista. E é isso mesmo, o empreendedor precisa fazer turismo, né, para ver. Dica, eu acho que essa é a dica 00. Às vezes não consegue, né? Eu sei que tem pouco A gente tempo, mas sabe dá disso. um jeito, Mas por favor, vai ver. Pelo menos ver o que está acontecendo para se inspirar. Ou até para entender que, tipo assim, ó, não é por aqui o meu caminho. Aham. E se você não tiver tempo, o Sebrae tem grupos. Especialíssimos. O Sebrae faz viagens de experiência para empreendedores de turismo. Gente, eu tô muito afiada no Sebrae, que ele tem muita coisa. Tu é a melhor vendedora. Mas é porque eu acredito, né? Porque o Sebrae é muito sério. E tu o Sebrae conhece. É muito sério. E tu não tá falando porque tu teve uma experiência com o Sebrae, né? Você São falou quase 4 anos. Quase 4 anos de experiência. E o Sebrae, ele possibilita que aconteçam as coisas que eu acredito.
Nossa! Isso é muito legal, sabe? Isso, hein, Sara? Porque ele tem… O propósito do Sebrae é muito parecido com o meu propósito. Que as pessoas consigam viajar, que as pessoas consigam sair da sua zona de conforto, né? Porque a zona de conforto é confortável, gente. É bom estar na zona de conforto. Claro que é. Mas assim, ó, às vezes a gente precisa, até pra mudar o mundo, a gente precisa ver o mundo, né? A gente precisa A olhar ilha. adiante, a gente precisa abrir os olhos. A gente precisa ver, realmente o que eu penso é isso. Ou, poxa, o que eu penso… podia ser um pouco diferente, né? Tem tanta coisa à minha volta, tem tantos povos diferentes, tem tanta gente diferente, né? E a gente vive num momento muito de dicotomia, né? Ou isso ou aquilo. Muito. Eu sou muito curiosa do porquê isso ou aquilo. Sabe? Eu preciso entender, né? Eu não acredito que as pessoas nasçam de um jeito e morram daquele jeito. Eu acredito que cultura muda. Minha cultura mudou em muitas coisas. Com certeza. Minha cultura mudou em muitas E coisas. o ser humano, ele é tão adaptável que a gente tem que também compreender isso, né, Sara? Como algo positivo. Se a gente quer mudar o mundo, se a gente quer ter um estado, um país mais sustentável, com ar mais puro, com a água mais limpa que a gente bebe. E com todo mundo de condições de se desenvolver, E né? com todo mundo com direito a acesso, a gente também tem que se movimentar. Exatamente. E como é que a gente movimenta o turismo nas redes sociais, dona Sara? Você que é uma Pois, expert então, nisso. Isso é muito complexo, né? Primeiro que redes sociais mudam o tempo todo. Eu tenho dificuldade em dar uma fórmula. Toda vez que… Já caí nessa, né, gente? Já tive fórmula mágica, não adianta. Eu acho que, como desde o início que a gente está falando aqui é observação, né? Experiência e observação. Nem todo mundo tem condição de contratar uma equipe para cuidar das suas redes sociais. Com certeza. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você contratar, né, você que está no interior, que está tentando desenvolver o turismo do teu negócio, né, a gastronomia, serviço, enfim, tenha certeza que essa equipe ou essa pessoa tenha vivência no teu negócio. Eu faria de duas maneiras, né? Se alguém viesse me perguntar hoje como é que eu faço… Sara, eu tô com um restaurante no interior… pequeno, comecei lá, né, com as receitas da minha avó, minha mãe tá ajudando, meu esposo, minha esposa também. Como é que eu faria? Primeiro eu observaria como as pessoas falam do teu restaurante nas redes sociais. É um caminho. É um caminho. O que tá chamando a atenção delas? O sagu, o elogio do sagu pode ser teu ouro. Pode ser. E assim, eu ainda não tenho ninguém botando nas redes sociais. O que as pessoas gostam ali? O que se destaca? O que tu quer mostrar? E começa a colocar. E começa a Importante anunciar. começar. Exatamente. É importante ter uma rede social, tá? Ter um @, ter uma localização, ter algumas fotinhos, tá? Não… mas Sara, minhas fotos não são boas. Investe num… Precisa ser um iPhone, pode ser um outro celular, que tu faça umas fotos que sejam interessantes, tá? Uma De luz repente, boa. uma luz boa. Gente, luz boa. A luz do dia, natural. Põe na rua, põe uma mesa na rua. Faz foto na rua. Monta a mesa na rua, bota a tua toalhinha, xadrez ou o que for. Os teus detalhes, tá? Os detalhes do teu lugar. Os detalhes que tu vê com teus olhos, tu também consegue ver com a tua câmera. Então, vai mostrando isso, né? Vai colocando, vai provocando as pessoas com o que tu tem de melhor. Porque não tenta mostrar algo que não seja o que tu tem. O que tu tem já é muito bom. E é isso que vai trazer as pessoas. Pedir, por exemplo, tu tem lá o restaurante da Sara. Tá. A pousada da Sara, pra não ficar só na comida. Eu sou tua amiga, há 20 anos a gente se conhece, eu vou lá na tua pousada. Se a gente tem intimidade, tudo bem você pedir que eu faça um depoimento, uma coisinha, Sara? Isso é muito sensível, né? Isso, que baita pergunta. Vamos começar de $1 milhão. Vamos começar pelo seguinte, né? Quando alguém posta uma foto do teu estabelecimento nos stories, né? Aquela postagem no Instagram, tô falando de Instagram que é o que eu mais uso, né? Mas que fica 24 horas. Se ele marcou o teu @, tu pode repostar nos teus stories, não tem problema. Agora, uma coisa que eu acho um pouco complicada é tu fazer, por exemplo, um print dos stories e botar no teu feed, né? No teu perfil. Eu, Sara, sempre gosto que a pessoa me peça antes, converse comigo. E não é porque é a Sara que trabalha com isso. Eu acho que o bom senso de tu conversar com todas as pessoas, eu posso repostar? Posso botar essa foto? É gentil. Posso botar teu crédito? Bacana. Receber um feedback reservado, não publica o feedback sem falar com a pessoa. Era esse o ponto da minha pergunta. Não porque a publica. gente tem visto muito, né, Sara, sobre isso. Deixa o feedback, dá o feedback privado, print, não esconde o nome, nada. E às vezes, isso é. A pessoa pode não querer que fique público que você esteve nesse lugar. Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Mas por que não quer? Não sei, gente. Eu posto onde eu tô. Mas tem gente que não posta e a gente tem que respeitar todo mundo. Então, eu acho que a comunicação sempre é
é muito importante. Isso com uma amiga minha também. Eu comentei sobre um negócio dela em reservado, num grupo de WhatsApp, e ela achou o máximo meu comentário e postou. Só que não tinha nada demais no comentário, só que talvez, se eu soubesse que fosse ser postado, eu teria cuidado mais da maneira que eu escrevesse, né? Uma coisa é uma conversa de WhatsApp, outra é o que é postado. Mas é porque a minha imagem, ela, até como jornalista, enfim. Então, conversa, fala. Uma amiga foi. Bom, gente, daí cada um sabe dos seus amigos, né? É uma avaliação muito sensível essa, de tu pedir pra alguém escrever e se expor nas redes sociais. Tem lugares que eu vou que deixam um cartãozinho, né? Eu acho gentil o cartãozinho. Olha, se você gostou e quiser nos ajudar, é importante, né? As redes sociais são muito importantes pra gente continuar. Tá aqui o nosso… Uma vez eu cheguei numa pousada que tinha uma foto minha do meu marido. Eles vão nas redes sociais, pegaram e me deixaram esperando do lado da minha cama. Tinha a fotinho. Mas privado, no seu quarto, claro, só pra você. Sabe, ali. Tu gostou? Amei! Levamos junto. E aí tinha um cartãozinho com as redes. Tanto que tá aqui contando essa experiência. Isso é outra coisa. Quanto mais experiências tu tiver, quanto mais delicadezas tu tiver, mais fácil ir pras redes sociais. Olha aí que esses dica pequenos preciosa. diferenciais, entendeu? Deixou um mimozinho, botou uma comidinha, sabe? Mime as pessoas. Mime. Isso aí a gente tá falando um pouco mais de hotelaria, mas também serve para qualquer serviço, né? Dá um negocinho de tchau. As pessoas vão fazer uma fotinha. Claro que sim. As pessoas adoram mostrar que estão sendo bem tratadas. Isso ajuda. E aí volta pra minha pergunta. Quando você tem isso, você já não precisa mais pedir que as pessoas… Que às vezes, né, gente, a gente tem que contar com rede social… Tu teve uma experiência difícil nisso aí. Eu já tive também. Tive. Às vezes a gente dá uma mendigada, né? E a gente entende, né, gente? Eu recebo muito pedido assim, vem aqui me divulgar. Eu não vou aí te divulgar. Eu vou aí te conhecer. Porque às vezes… Tu não tá pronto pra ser divulgado, e se eu for te divulgar sem tu tá pronto… Vai ser pior. Eu vou te queimar. Porque as pessoas vão lá achando que tá tudo bem. E quando eu sinto abertura, eu dou esse feedback pra alguns lugares. Não consigo te divulgar ainda. Vou te queimar e vou me queimar. Super importante isso. Mas ainda na linha das dicas, Sara, puxando isso… Vale a pena mandar, eu tenho lá… Alexandra tem a Cantina Zanella, que faz a melhor polenta. Gente, eu faço uma polenta. Tu faz mesmo? Faço. Ninguém bate uma polenta mole como a minha. Opa! Ninguém bate, é polenta e salada de maionese, né? Salada de maionese. Nossa, sou muito a minha é muito boa também. Vamos fazer um concurso de salada de maionese? Vamos comer, toda uma Vamos comer. Vamos comer. Gente, mas voltando, né? Com lombinho de porco. Vocês estão vendo, né? Que aqui a gente tá se deliciando, o estômago roncando. Mas eu pergunto o seguinte, mandar o recadinho pra Sara, educadamente. Sara, me apresentando, tem a Cantina Zanella, fico nesse endereço, manda lá no teu inbox. Vai ser um prazer se você estiver aqui na região tal, onde eu estou, te receber. Isso é positivo, né? Isso é positivo. Acontece muito comigo. O que não é positivo, tu mandar 5 telas de informação por redes sociais. Pra nada isso vale pra tudo isso. Como é que eu gosto? A pessoa assim, Sara, tem esse lugar tal. Como é que eu posso te apresentar? Eu trabalho por e-mail, tá? Por quê? Porque eu não consigo dar conta das redes sociais. É sara.bodovski@grupo-rbs.com.br. Por quê? Porque o meu e-mail eu consigo botar pastas, eu consigo organizar, eu não perco a informação da pessoa. Leva um pouco mais de trabalho, tu mandar um e-mail? Leva. Mas assim, tu não quer ter trabalho, mas quer que eu tenha, me mandando por redes sociais, eu tendo que printar. Eu vou perder, eu sou só eu. Eu vou perder. Então eu vou perder, de repente, um lugar que pode ser muito legal. Então, assim, eu tenho até uma resposta ali, o pessoal, quem me manda, tá ali, e em algum momento eu vou passar. Olha, vou tentar, gente, que legal essa dica. Vou tentar, né? Não, claro. Porque é uma pessoa só. Eu avalio, vejo também se tem a ver ou não. Tem gente que fica mandando 5, 6, 7 vezes por Instagram. Não faça isso. E eu digo, manda meu e-mail. Daí eu fico pensando, essa pessoa que não ouviu, que não entendeu como eu pedi pra ela, pra eu poder ajudá-la. Será que ela vai atender bem alguém? Olha que interessante essa leitura que a Sara fez aqui. A gente já tá se encaminhando pro fim do nosso episódio, infelizmente. Eu falei pra vocês que ia ser só sensibilização hoje. Não, vamos fazer uma série. Uma série sobre o turismo, plano de voo pelo estado. Vamos viajar esse estado, levando, Sara? Ai, vamos. Alô, Sebrae. Alô, Sebrae, nós vamos bater aí com um projeto extra de plano de voo. Já tem tanta novidade, mas melhor não posso contar. Não é? Tem muita coisa. Sebrae, vai que vai. Mas olha essa dica super importante que a Sara trouxe. Eu acho que ela encerra bem esse nosso episódio. É uma dica que pode parecer super simples, mas ela não é. Não tenha, como diria minha avó, tenha modos. Deixa eu te falar sobre isso. Vamos terminar com isso que é importante.
Quando eu vou escolher um lugar por Airbnb, Booking, hotel, Google, são esses lugares, buscadores, Instagram. Muito Instagram. Mais TikTok. do que as pessoas comentam, eu vejo como é que o lugar se posiciona a críticas. Ah, importantíssimo, Então, importantíssimo. Ele tem uma resposta padrão, onde ele não leu a crítica. Ele tem uma resposta educada, onde eu tô vendo que ele realmente olhou para aquele ponto. Às vezes as pessoas são complicadas, a gente sabe que o cliente é difícil. Sim. Mas ele se posicionou e disse, vou ver isso aqui, vamos ver. Ou ele bateu boca. Se o lugar bateu boca, eu não vou. Eu sou Não exatamente vou, dessa. Por pior que seja a pessoa, a gente sabe que tem gente que realmente… Mas eu quero um lugar tranquilo, eu quero um lugar profissional. E isso não é tamanho, isso é bom senso. Então, eu sei que dá vontade às vezes de responder nas redes, gente. Eu sei, eu também tenho. Dá uma respirada. Respira ou pede para alguém que não esteja tão diretamente relacionado para fazer essa resposta. Por quê? Porque tu não tá respondendo só para ele, tu tá respondendo para todos os teus futuros clientes. E o futuro cliente vai estar lendo aquilo ali. E isso marca. E não é só eu sei que muita gente escolhe assim também. Então, isso é muito importante. Né? Compromete, pode comprometer o negócio. Pode. Porque tu passa a afastar pessoas que fazem essa análise. E cada vez mais as pessoas fazem análises a partir disso. Exatamente. E às vezes tu tá lendo a pessoa ali, o cliente, tu mesmo já tá vendo que a pessoa, nossa, só foi para incomodar. O proprietário não precisa botar isso embaixo. A gente tá lendo. Sim. Se o cliente chegou ali para incomodar e o proprietário respondeu em cima do salto, como a gente diz em bom tom. Em cima do salto é meio sexista, mas respondeu com bom tom, com consciência ali. Tá de boa. A gente começa até a amar o lugar antes de estar defendendo. A gente tem que defender, nem conhece, já quer defender. Já quer defender. Verdade. Eu nem fui, eu concordo que é bom. Nem conheço, já te amo. Exatamente. Meu Deus. Meu Deus. Cara, essa pessoa maravilhosa aqui da Sara tem um compromisso, precisa sair, porque eu ia roubar ela o dia inteiro pra gente conversar Pois aqui. então, né? Eu sei que tem um tempo aí pra gente poder… Eu sei que o teu podcast tem um tempo, né? Temos um tempo, a gente já arrebentou esse tempo hoje, mas né? Eu venho nos outros. Você vê em outros. Então, o que me resta, dona Sara, é lhe agradecer demais por teres vindo, por esse papo delicioso. Eu amei, eu quero vir sempre. Tô me escalando, porque esse assunto é muito bom. E, gente, se vocês quiserem falar comigo, @SaraBodowski nas redes sociais. Demora um pouquinho, demoro. Mas aí, depois, se quiser me apresentar um lugar, eu te dou meu e-mail ali, não tem problema. Mas, por favor, vamos fazer o turismo acontecer. Vamos fazer o turismo acontecer. Sara, meu coração de agradecimentos por esse papo maravilhoso, o primeiro de muitos. Obrigada, Plano de Voo agradece, Sebrae agradece a parceria tua eu e volta agradeço sempre. Sebrae, vocês, olha, maravilhoso. Gente, beijo. Beijo. E aquele obrigada mais do que especial para você que embarcou com a gente nessa aventura. Escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. E nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até o próximo episódio.